Oi, então eu quero apresentar para vocês o artigo que eu escrevi durante essa disciplina, e também aproveitar para dizer que durante a disciplina eu consegui escrever muitas páginas, mais de 30 páginas da dissertação, e foi desse conteúdo que eu tirei o artigo. Eu fui então enxugando a maior parte das definições, né, porque no texto eu ia definindo cada coisa que eu ia colocando, né? E fui tirando essas partes e ficaram então essas 7 páginas, que é esse artigo, então, chamado de detecção de modalidade em imagens médicas nos dados do ImageClef. Para a gente começar do início, então, modalidades, né, são coisas como raio-x, ultrassonografia, são tipos de imagens médicas, que também são relacionados a tipos de máquinas, né, a tipos de exames, a tipos de maneiras de adquirir imagens. E o ImageClef, ele é um desafio, ele é uma plataforma, ele é um fórum que oferece datasets, que é uma plataforma para o desenvolvimento e reconhecimento de detecção de imagens. Então, vamos lá. Os pontos que eu vou passar nessa apresentação é falar do objetivo do artigo, falar do que é o ImageClef, o desafio de modalidade do ImageClef, então, que é somente uma parte, né, do ImageClef, modalidades de imagem médica, os datasets do ImageClef, abordagens na extração de características, que seriam features, né, características, comparação de modelos clássicos versus deep learning. Inclusive, a escrita desse artigo ela foi pautada por essa diferença, né, por analisar os caminhos que foram feitos através de métodos clássicos e através de métodos de deep learning. Falo também de data augmentation, de classificação hierárquica integrada de modalidade e região corporal e de resultados de gerações futuras. Então, falando do objetivo desse artigo, esse é um artigo de revisão que vai olhar para a produção que foi feita de artigos em cima dos datasets do ImageClef. Como eu falei para vocês, a abordagem é feita em cima desses dois caminhos possíveis, né, de métodos clássicos e de deep learning. E foram analisados então 16 artigos, a maior parte dessa produção feita, não todos, alguns não foram usados, mas 16 artigos foram usados, produzidos entre 2010 e 2019 com os dados do ImageClef. E o que é o ImageClef, então, né? O ImageClef ele é uma vertente do CLEF, que é Cross Language Evaluation Forum. E ele tem um objetivo que é promover a avaliação de sistemas de recuperação de informações de imagem em diversas áreas. Não necessariamente de imagens, de texto ou imagem, de mídia, mas então, dentro do CLEF, a gente tem o ImageClef, que é focado em imagem, e dentro do ImageClef, a gente ainda vai ter os desafios relacionados a imagens médicas, tá? Então, o ImageClef acontece desde 2003 e continua acontecendo. E quanto ao desafio de detecção de modalidade, então esse foi um desafio que foi lançado em 2010 e ele foi evoluindo
até 2016. Foi evoluindo no seu dataset, foi evoluindo nas suas propostas. É, e, então, os últimos anos, ele tinha uma proposta de subfiguras. Não eram somente figuras de uma modalidade, né, mas em uma única imagem podia-se ter mais de uma figura, né? Podia-se ter um ultrassom e um raio-x, por exemplo, né, em uma única imagem. E então esse slide ele é para a gente simplesmente esclarecer o que é modalidade, né? Eu acho que eu já falei aqui, que é isso, né? Modalidade é raio-x, é ultrassonografia, é tomografia por emissão de pósitrons, enfim, existem inúmeras modalidades, né? Elas têm repartições e para vocês terem uma ideia, as últimas edições do ImageClef tinham 32 modalidades. Eu acho que, se não me engano, a primeira tinha 9. Então, falando dos datasets, uma coisa muito importante a respeito desse desafio é justamente a disponibilização desses datasets com dados rotulados, né? Isso é uma grande dificuldade de se ter, e isso acaba dando a oportunidade de pesquisadores de entrar nesse desafio, né, e tentar chegar num bom resultado, vencer de outros candidatos, enfim. E como eu falei, ao longo dos anos, esse desafio ele foi ganhando características, ele foi evoluindo, inclusive na quantidade de instâncias, né? Começaram com 2.000 instâncias e na última edição já tinham 10.000 instâncias rotuladas. Eu acho que uma coisa interessante de se falar também é que não são imagens do tipo DICOM que são oferecidas, né? Existe um padrão para esse tipo de mídia, que é de exame médico, que é um padrão que vem atrelado a metadados e com uma qualidade muito alta, né? Nesse caso, não são DICOMs, são arquivos JPEG ou PNG que foram extraídos de revistas do PubMed Central. Então, são diversas resoluções, diversas formatações, e o que inclusive apresenta uma dificuldade, né, em alguns casos. Então, vamos falar da abordagem, né, que é justamente essa entre a abordagem clássica e a abordagem de Deep Learning. A abordagem clássica, que é, por exemplo, quando se trata de um SVM, de uma Random Forest, é uma abordagem que é menos dependente de grandes bases de dados. E isso foi uma coisa que foi verificada pelos artigos, né? Como não se tinham muitos dados, essa abordagem, ela muitas vezes foi uma abordagem interessante e boa. Mas ela também necessita de muitos ajustes manuais, né? A extração de features que a gente vai ver em seguida, ela acaba sendo muito manual mesmo. Enquanto uma abordagem de deep learning, que nesse caso se usam então CNNs, né, ela vai ter maior precisão, mas ela também vai depender de muitos dados e também de uma infraestrutura computacional maior. Com relação à extração de características, é, se usaram diversos descritores, algoritmos descritores, que eles têm um nível de automação, né? Eles são aplicados em cima da imagem e alguns vão ver histograma de cores, outros vão ver bordas, texturas, enfim, existem muitos descritores de cores e tudo isso tem que ser aplicado para fazer uma extração manual. Já
quando existe, já na abordagem de Deep Learning, a extração de features ela não existe, né? Porque é um sistema end-to-end ali, que ele está todo fechadinho, né? Inclusive, uma coisa muito interessante que pode ser aplicada quando se usa Deep Learning é o Transfer Learning, né? Que é tu usar uma rede que já foi treinada com uma grande base de dados. Então foram usadas, em alguns artigos foram usadas, acho que é ImageNet, né? Que é uma rede enorme, e aí tu não usa todas as camadas dessa rede. Tu pega, mesmo que ela não tenha sido treinada com imagens médicas, ela viu muitas imagens, ela conhece a textura da imagem, né? Ela conhece as características de uma imagem, assim. Então tu treina só a última camada dela e tu consegue usar aquilo que ela entendeu, aquilo que ela aprendeu sobre imagem de uma maneira geral. Então a gente está chegando ao fim já, eu quero falar um pouquinho de data augmentation, que é uma maneira de tu é, aumentar a quantidade de dados que tu tem. Então, uma das maneiras, se faz muito isso com Deep Learning, então uma das maneiras é tu pegar imagens e tu reproduzir elas rotacionadas com zoom, reflexões, translações. Existem softwares que vão tentar fazer gerações de dados sintéticos e, inclusive, foi relatado como data augmentation a adição de novos dados. Então, às vezes, o artigo estava tratando do ImageClef 2013, 2014, e ele dizia, vou fazer um data augmentation aqui pegando os dados de 2010, né, que são dados, às vezes, que não tem todas as classes, por exemplo, né, 2010, por exemplo, sei lá, ia ter 9 classes, e aí o último ano ia ter 32 classes. Mas igual tu pega aquele dataset, tu faz um data augmentation ali, e isso causa um impacto. Nem sempre isso causa impacto. Quando tu adiciona dados, isso sim é muito relevante assim. Mas essas outras nem sempre geraram bons resultados, às vezes até diminuíram um pouco. E uma coisa que se notou também importante é que a resolução da imagem ela vai alterar o resultado. E de uma maneira significativa, né? Teve um dos artigos que aplicou a resolução de 32 por 32, 64 por 64, 128 por 128, 256 por 256, e ele foi de 70% a 75% de precisão, né? Acabou tendo um custo computacional maior, mas uma melhora significativa, né? Quando ele aplicou uma melhor resolução ali, quando ele não aplicou o downsampling, né, no caso, que é preciso ser feito muitas vezes com o uso de uma rede neural que só vai aceitar um, uma certa resolução, né? E então é isso, chegando no último slide, com os objetivos futuros, a ideia agora, eu tenho a ideia de publicar esse artigo, eu acho que a fatia que eu fiz nesse artigo, ela é bem interessante, porque ela pega esse desafio do ImageClef, que é bastante relevante sobre isso, assim, não existe de fato, percebi muitos artigos focando na detecção de modalidade. O ImageClef, que aconteceu entre 2010 e 2016, ele realmente foi uma proliferação que aconteceu nesse ponto específico, né, de detecção de modalidade em imagens médicas. Mas então eu quero publicar esse artigo, quero seguir pulindo ele agora, ele está praticamente pronto, tenho que polir ele. E em seguida eu quero fazer uma outra revisão, considerando tudo que foi feito, né, em cima dessa revisão, que acabou sendo uma revisão assim um pouco antiga já, né? O artigo mais recente era de 2019, mas em cima dessa revisão eu quero coletar tudo que foi feito com relação à detecção de modalidade até agora, até 2024, 2025, e que provavelmente não vai ser muito,
porque como eu falei, a proliferação de produção que aconteceu foi em função do IMAD-Clef, desse desafio que existia, né? Mas daí quero seguir nesse caminho de revisão, porque isso vai me alimentar muito para minha produção, de fato, né? Eu vou usar isso no meu trabalho, eu vou usar essa aplicação de modelos mesmo, né? Isso eu vou começar a fazer isso já agora, em dezembro, com relação à qualidade de dados, né? A gente está com um problema na empresa. Olha, comecei a desandar a falar agora no final, já estou com 15 minutos, mas a gente está com um problema de sujeiras de dados. Então, às vezes, a gente vende um dado que está incorreto. Por exemplo, é isso, vende um raio-x, mas na verdade ele não era um raio-x, ele era um CT, né? Ele era uma ultrassonografia, sei lá, e está começando a ter reclamação de cliente, assim, não só com relação a isso, mas com relação a outras coisas, como parte do corpo, sei lá. E é isso, a minha ideia agora na dissertação é seguir com detecção de pequenas coisas, né? Pequenas características de imagem, como modalidade, como parte do corpo, como lateralidade, né? Conseguir identificar isso a partir da imagem, porque a gente acaba tendo uma confiabilidade maior do que os metadados. Isso tudo está nos metadados da imagem, está nos metadados do DICOM, só que é isso, um hospital ele não tá se importando muito com a coleta o arquivamento de dados, é tudo uma grande bagunça os dados de um hospital, assim, muitas vezes tem muitos dados errados e tal, né? Então, se a gente conseguir fazer essa recuperação através da imagem, vai ser muito melhor. Ahn, e eu achei um achado que eu fiz, que eu considero um achado e eu quero validar, a partir de agora, é essa questão de que a gente consegue, às vezes, aumentar a precisão se a gente combina classes. Eu achei que eu tinha feito um slide sobre isso, sobre a questão da hierarquia. Olha, eu acho que eu não coloquei ele, mas então, que bom que eu tô falando, porque eu vou falar sobre isso agora, então. Uma das coisas que foram verificadas por alguns pesquisadores, é que, por exemplo, se eu vou tentar classificar um raio-x, qualquer raio-x, é mais difícil do que classificar um raio-x de um pé. Porque um raio-x de um pé, ele é mais específico. Às vezes, uma tomografia e um raio-x são muito parecidos, mas se eu crio redes que estão olhando só para tomografia e raio-x de pé ou de bacia, numa certa lateralidade, né, lateral, sagital, se eu consigo colocar mais de uma classe, eu acabo conseguindo aumentar a minha precisão. E eu achei esse caminho bem interessante, até porque a gente tem, na empresa que eu trabalho, a gente tem muitos dados, a gente já está com mais de 11 milhões de instâncias, e a ideia é que isso só vai crescer, né? Então eu acho que essa abordagem acaba sendo uma abordagem interessante também quando a gente tem muitos dados, né? Mas é isso, já falei demais. Muito, muito obrigado. E uma pena eu não estar aí com vocês. Até logo.